Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira agora os principais destaques de hoje. Fatos em Foco, informação e entretenimento para toda a família. Confira os destaques da semana. Comer em excesso ajuda a lidar com ansiedade e estresse. E especialistas concordam que existe uma fome emocional aceitável, mas que também pode ser um risco para desenvolver obesidade. O mercado de trabalho está enfraquecido, já que muitos brasileiros não gostariam e nem aceitariam ser promovidos no emprego. Casas sem tijolo, areia e reboco e ficam prontas em até 24 horas, começam a ganhar espaço no Brasil, sendo construídas por impressoras 3D. Ao mesmo tempo em que o nosso país tem muitos problemas como violência, desigualdade social e analfabetismo, é também referência global em diversos mercados diferentes, o que mostra sua importância para a economia do mundo. O Brasil é o país de todos os povos. Aqui é possível encontrar diversas etnias, culturas e tamanha sua proporção, consegue deter o título de melhor do mundo em 10 quesitos diferentes. E olha que eu nem vou comentar o futebol. Para começar, o Brasil é reconhecido como o principal e maior produtor e exportador de café do mundo, respondendo por aproximadamente 38% do total produzido globalmente. Para o período da safra de 2023-24, é estimada uma colheita de 9 milhões de sacas de café arábica e aproximadamente 21 milhões e 400 mil sacas de café robusta. Nosso país também é líder mundial na produção de cana-de-açúcar. Na safra 2022-23, processou 548 milhões e 280 mil toneladas, superando os 524 milhões e 100 mil toneladas da temporada anterior. Abrangendo quase a metade do território sul-americano, o Brasil é o lar da maior diversidade de vida no planeta, com mais de 116 mil espécies animais e mais de 46 mil espécies vegetais, distribuídas por seus 6 biomas terrestres e os 3 grandes ecossistemas marinhos. Sem contar que a diversidade de climas é propícia para a variedade de biomas, incluindo a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, o Pantanal, que é reconhecido como a maior área alagada do planeta, o Cerrado, com suas extensas savanas e matas, a Caatinga, caracterizada por suas florestas semiáridas, os vastos campos dos Pampas e a exuberante Mata Atlântica. Além de todos esses exemplos, o Brasil também se orgulha de uma vasta costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que abriga ecossistemas essenciais como recifes de coral, dunas, mangues, lagoas, estuários e pântanos. Desde 2003, o Brasil ocupa a primeira posição como exportador mundial de carne bovina, uma liderança que continuará a manter confortavelmente em 2024, com previsão de que os frigoríficos exportem 2 milhões e 850 mil toneladas de carne bovina, o que representa um aumento de 100 mil toneladas em relação ao volume exportado no ano passado. Nosso país também lidera a produção global de laranjas e, com grande parte dessa produção voltada para a indústria, o país se consolida também como o principal fornecedor de suco de laranja do mundo, detendo 75% da participação do mercado internacional da bebida. Ao longo dos últimos 7 anos, o Brasil se destacou como um dos principais destinos de investimentos estrangeiros no segmento de energias renováveis, ultrapassando outras economias em desenvolvimento. Entre 2015 e 2022, segundo um relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o país atraiu investimentos da ordem de 114 bilhões e 800 milhões de dólares para o setor,
o que corresponde a 11% do total investido globalmente em energias sustentáveis em mercados emergentes. De acordo com o relatório CX Accelerator da Zendesk, uma companhia especializada no desenvolvimento de softwares que fornece soluções de serviço ao cliente baseadas na nuvem, o Brasil é destaque global em experiência do cliente. A pesquisa realizada pela empresa em 2022 ouviu mais de 4.900 líderes do setor ao redor do mundo, buscando entender os atributos e vantagens de se sobressair na experiência do cliente. Foram apontados padrões e atitudes que distinguem as organizações com elevado grau de maturidade em experiência do cliente. Com uma média global de 14,15%, o Brasil superou as expectativas, alcançando o primeiro lugar com 23,4%, empatado com o Canadá e seguido pela Índia com 16,7%. Isso indica que as empresas brasileiras têm 83% mais chances do que a média mundial de registrar um tempo médio de resolução de atendimentos inferior a 1 hora. Em 2022, o Brasil chegou ao topo do ranking como o maior produtor e exportador mundial de celulose, um feito alcançado através do vigor de sua indústria florestal. Esse sucesso trouxe ao país marcos importantes, consolidando sua posição de liderança no mercado global e gerando uma receita anual impressionante de 250 bilhões de reais. Atualmente, o Brasil conta com quase 10 milhões de hectares dedicados ao cultivo florestal e mais 6 milhões de hectares destinados à conservação de florestas nativas. Nosso país também se destaca como o principal produtor de nióbio no mundo, contribuindo com cerca de 89% do fornecimento global deste mineral, conforme dados do Serviço Geológico Americano. O nióbio tem um papel fundamental na transição para fontes de energia mais sustentáveis, graças à sua aplicação no aprimoramento de ligas metálicas que resultam em maior eficiência energética. De acordo com o Anuário Mineral Brasileiro, o país possui reservas de nióbio estimadas em 16 milhões de toneladas, localizadas principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e na região da Amazônia. Segundo as últimas informações divulgadas pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de procedimentos cirúrgicos estéticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mesmo que não seja o primeiro lugar do ranking, o Brasil segue extremamente próximo aos Estados Unidos, com possibilidade de nos tornarmos o primeiro, com um crescimento incrível de mais de 140% em procedimentos estéticos em pessoas mais jovens nos últimos anos. Criar um auxílio moradia de R$ 500 mensais para pessoas em situação de rua poderia custar quase 34 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Os cálculos foram feitos a pedido do Supremo Tribunal Federal. O direito à moradia está na Constituição e uma ação chegou às mãos do ministro Edson Fachin, o mandado de injunção, que pede que este direito seja respeitado em relação aos moradores de rua. O ministro pediu um estudo para saber quanto isso custaria aos cofres públicos e os valores foram apresentados. A ação da Defensoria Pública da União é usada quando alguma parte no processo quer fazer valer os direitos previstos na Constituição, que precisam de uma lei ou norma específica. O grupo formado por especialistas em economia e políticas da Corte avaliou quanto o governo desembolsaria para pagar o auxílio em vários cenários, que variam entre valores de 1 bilhão e 400 milhões de reais e podem chegar a 33 bilhões e 600 milhões de reais, conforme o número de pessoas que precisam de moradia permanente no país. Uma das vertentes utilizada foi um estudo feito pela Fundação João Pinheiro, que mostrou que 2 milhões e 400 mil brasileiros que recebem um salário mínimo
mínimo sofrem com a falta de moradia. Outro cenário foi o estudo da mesma fundação, usando o que calculou em 5.600.000 a falta de um lar para famílias de baixa renda em 2020. Mas quando são utilizados dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com base no Cadastro Único de 2022, o número cai para 236.000 pessoas em situação de rua. Em seu pedido ao STF, a Defensoria alegou que não existe regulamentação do direito à moradia para pessoas em situação de rua no Brasil. O governo mostrou uma postura contrária em relação à criação do auxílio, com o argumento de que o país já possui leis e programas sobre o tema. Em abril do ano passado, Augusto Aras, procurador-geral da República, também foi contra o auxílio e ele argumentou que os programas como a Casa Verde e Amarela e o Minha Casa Minha Vida já tratam do tema com prioridade para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade. Os bombeiros de São Paulo criaram uma plataforma digital com cursos gratuitos que habilitam a sociedade a salvar vidas. As inscrições podem ser feitas por pessoas de todo o Brasil. Um acidente de trânsito, o princípio de um incêndio, uma queda. Acidentes acontecem a todo momento. E se há feridos, cada segundo é questão de vida ou morte. Diariamente, bombeiros de todas as partes atendem esses e outros tipos de chamados e correm contra o tempo. O Corpo de Bombeiros vai se deslocar o mais rápido possível. Nós treinamos isso todo santo dia. Nós fazemos isso todo santo dia para atender de uma forma mais rápida a população. Mas se não houver também a conjunção desse papel do Corpo de Bombeiros, sociedade, a vida, quem sabe, esteja cada vez mais fragilizada nesse momento. Com o objetivo de preparar a sociedade brasileira para situações de emergência, o Corpo de Bombeiros de São Paulo criou uma plataforma online de cursos de prevenção de acidentes e primeiros socorros totalmente gratuitos. E as aulas estão disponíveis para pessoas de todo o país e de todas as idades, inclusive crianças. Para elas, o conteúdo é lúdico e bastante interativo. A partir do momento que a criança já tem um discernimento para entrar em joguinhos, para ter essa correlação cognitiva, né? Então ele já pode se cadastrar. Os cursos trazem linguagens adequadas para cada idade, mas o conteúdo é o mesmo e passa pelas mais diversas técnicas de salvamento. Por exemplo, como reanimar ou como realizar os primeiros passos para a reanimação cardiopulmonar de uma pessoa. Como agir em casos de pequenas queimaduras, como agir em casos de engasgos, né? Que são acidentes muito comuns, parece que não, mas o Corpo de Bombeiros atende uma gama de emergências nesse sentido muito grande. Esse conteúdo, inclusive, é levado para dentro das escolas pelo Corpo de Bombeiros em aulas presenciais que dão suporte às instituições no cumprimento da Lei Lucas, aprovada em 2018, depois da morte de um estudante de 10 anos por engasgo dentro de um colégio no interior de São Paulo. E tão importante quanto aprender a socorrer é saber como prevenir o pior. Como eu prevenir, por exemplo, um fogo em panela? Como eu prevenir que uma panela de pressão não estoure, né? E aí essas dicas são muito importantes para que não haja acidentes. E a partir do segundo semestre deste ano, outros cursos gratuitos serão lançados no portal. A gente agora vai investir muito na parte de bullying, na parte de saúde mental e o mais importante, são cursos que são de acesso livre para a população, né? Qualquer pessoa que tem acesso à internet, ela pode se cadastrar e fazer qualquer um desses cursos aí. Para se inscrever, basta acessar o site educaçãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br. Os cursos são curtos, cerca de 6 horas ao todo cada um deles. É o suficiente para aprender como agir em situações de risco e salvar vidas. Os grandes desastres, na verdade, eles representam a somatória de pequenas coisas somadas. E quando você quebra essa sequência dessas pequenas coisas, você evita o grande desastre.
Um projeto de aplicativo para motoristas tem como objetivo reduzir, por meio da tecnologia de inteligência artificial, os atropelamentos de animais selvagens no Brasil. Principal ameaça a diversas espécies vulneráveis. São 475 milhões de animais que morrem todos os anos, esmagados ou atropelados nas estradas. O número contabiliza apenas animais vertebrados, desde pássaros e rãs até mamíferos. A capivara, o tatu e o gambá estão entre os mais atropelados. De 15 a 17 animais são atropelados a cada segundo nas nossas rodovias brasileiras. De acordo com o coordenador do CBE, isso na prática se transforma no maior impacto direto à fauna que existe hoje no Brasil. Preocupado com essa realidade, Gabriel Souto Ferrante, aluno de mestrado em Ciência da Computação na Universidade de São Paulo, desenvolve desde 2021 um sistema baseado em visão computacional para detectar espécies e alertar sobre sua presença no percurso. O projeto, realizado em conjunto com o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, foi divulgado em janeiro pela revista Relatório Científico. Souto identificou as 5 espécies de médio e grande porte que mais morrem quando atropeladas na vasta rede rodoviária do país. São elas anta, lobo-guará, onça-parda, jaguarandi e tamanduá-bandeira, todos com populações em declínio. Ele criou um banco de dados com milhares de fotos para treinar seu modelo de inteligência artificial. Depois realizou testes extensivos com algoritmo de detecção de objetos em tempo real, de alta precisão, chamado YOLO. E, por fim, as análises com imagens dos animais monitorados em movimento, que foram bem-sucedidos, segundo o pesquisador. Segundo Gabriel Souto Ferrante, mais testes são necessários para implantar essa tecnologia na prática. Mas, acima de tudo, é preciso o apoio das empresas que gerenciam as estradas. O acesso a câmeras nas rotas e equipamentos de computação de borda também são necessários para enviar o sinal de alerta ao motorista e também à empresa concessionária, para que a empresa possa fazer a captura e remoção do animal que estiver próximo da rodovia. As rodovias Anhanguera e Bandeirantes, principais rodovias paulistas que ligam São Paulo ao interior do estado, vão ficar pelo menos 2 anos em obras. Os trabalhos começaram no dia 1º de maio e têm como objetivo a recuperação e o recapeamento das pistas, utilizando o asfalto borracha. Uma das maiores obras desde o início da concessão CCR Autoban acontecerá em todas as faixas dos 159 quilômetros da rodovia dos Bandeirantes e por todos os 147 quilômetros da via Anhanguera, além de também englobarem 7 quilômetros da rodovia Adalberto Panzan, em Campinas, e o trecho de 2 quilômetros da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí, ambas cidades do interior da capital. A previsão é que as obras levem ao fechamento de algumas faixas em alguns trechos, o que deve diminuir a velocidade média dos veículos e aumentar o tempo de viagem. A previsão é que sejam fechados trechos de 1 ou 2 faixas em cada período para a obra. A maior parte das operações serão realizadas na parte da noite, das 9 até as 5 da manhã. O recapeamento faz parte do programa de investimento de 4,5 bilhões de reais planejado em 2024 pela CCR Rodovias em suas concessões em todo o país. Durante as obras, o asfalto vai ser substituído pelo asfalto ecológico ou asfalto borracha, que possui em sua composição o pó de borracha vindo de pneus furados, o que possibilita melhor condição de aderência e menor ruído, e maior segurança para os motoristas. O asfalto é chamado de ecológico porque sua utilização é uma forma de retirar da natureza os pneus que não têm mais utilidade, o que ajuda na limpeza ambiental. É estimado que para este trecho de obra sejam utilizados 1.300.000 pneus, que se ficassem na natureza demorariam 600 anos para se decompor. A tecnologia já é usada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, no Japão e na África do Sul, desde os anos de 1960, e chegou ao Brasil no início dos anos 2000. As casas feitas por impressoras 3D, que já fazem sucesso nos Estados Unidos, começam a ganhar espaço aqui no Brasil. Dispensam tijolo, areia e reboco e ficam prontas em até 24 horas.
Em Nova Lima, Minas Gerais, um imóvel como esse tem acabamentos louças e móveis. E o detalhe é que este imóvel custa apenas R$120 mil, o preço de um carro. De acordo com a empresa responsável pela construção, a técnica utilizada possibilita a criação de estruturas feitas a partir de microconcreto, matéria-prima que promete garantir mais resistência, durabilidade e economia. E realmente, economia é a palavra. A empresa que proporciona a construção de uma residência impressa informou que um imóvel de 57 metros quadrados, com sala, banheiro, cozinha e 2 quartos, custa R$120 mil. Pensando em uma casa, o valor não é considerado alto, mas algumas dúvidas sempre ficam, como, por exemplo, como a casa é construída. A impressora usada na construção pesa quase 3 toneladas e ocupa um espaço de quase 12 metros de comprimento, 7 de largura e 4 de altura. Por ser controlada por um software e um robô, a impressora chama a atenção pelo grau de precisão, reduzindo assim o desperdício a quase zero. Neste primeiro modelo, foram necessários 8 dias para a conclusão da obra, sendo 4 para o processo de impressão, 2 para a montagem e outros 2 para acabamentos e decorações. Mesmo sendo impressa com tecnologia 3D, a obra precisa de tudo o que uma obra padrão necessita, como, por exemplo, a fundação. E, independentemente do tipo de obra, de alvenaria ou impressa em 3D, o trabalho tem que seguir determinações legais e da engenharia civil. Além disso, o projeto arquitetônico precisa sempre da aprovação da prefeitura da cidade onde a obra será realizada. Mesmo sendo uma inovação, a construção de uma casa por meio da impressão 3D precisa seguir as regras. É preciso ter os projetos da fundação, arquitetônico, hidrossanitário e de eletricidade. Mas mesmo assim, essa ideia inovadora pretende mudar o que sabemos hoje sobre construção civil e principalmente afetar a velocidade das construções. A utilização desse serviço pode ser um alívio, tanto no bolso do cliente, como para resolver diversos problemas relacionados ao direito de moradia da população. Vídeos de policiais sentados em frente de computadores jogando videogame chamou a atenção dos internautas nas redes sociais. O que muita gente não sabia é que na Dinamarca, ser gamer é pré-requisito para trabalhar em uma unidade especial de combate aos crimes virtuais. A divisão foi criada em 2022 e conquistou os internautas com publicações bem-humoradas. Em algumas delas, os agentes aparecem se arrumando como se estivessem indo para uma operação de segurança nas ruas. Arma na cintura, colete à prova de balas, cacetete e rádio de comunicação. Mas no final, o expediente é como gamer nos jogos de tiro. Os cidadãos podem contratar a patrulha online da polícia através de um chat nas redes sociais, se desejarem reclamar sobre o comportamento suspeito na internet ou se precisarem de conselhos sobre navegação segura. Os oficiais especiais também têm a tarefa de monitorar espaços sociais online como Steam, Discord e Twitch, onde muitas vezes a comunicação livre entre os usuários sem qualquer tipo de moderação. A unidade também mantém uma conta no TikTok, onde exibe algumas de suas atividades e destaques das transmissões para seus 100 mil seguidores, que já renderam mais de 750 mil curtidas até o momento. Antes da Dinamarca, a Holanda lançou uma espécie de polícia comunitária com a iniciativa Jogando com a Polícia, com 21 equipes em todo o país, tentando manter contato com jovens que estão ativos no domínio digital, ao entrar em sua zona de conforto através dos jogos. Com a polícia online, os pais e responsáveis têm mais tranquilidade para deixar os filhos menores navegar na rede digital segura. Após o resultado do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Alunos,
o uso da inteligência artificial nos estudos se torna um assunto cada vez mais próximo de se tornar realidade, já que tem como promessa oferecer suporte personalizado aos estudantes, principalmente àqueles que apresentam dificuldades. A educação de crianças e adolescentes tem sido um ponto importante nas discussões das grandes instituições mundiais e pauta para diversos planos de governo. E, recentemente, o Brasil teve queda nas 3 áreas de conhecimento avaliados pelo PISA, uma avaliação internacional de aprendizagem. Ele é realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A área mais afetada entre os estudantes brasileiros foi matemática, em que a nota caiu de 384 para 379 entre 2018 e 2022. O desempenho dos estudantes brasileiros não avançou após a pandemia da Covid-19. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, vai passar a usar o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial, para produzir as aulas digitais que são usadas pelos professores de todas as escolas da rede estadual paulista. Mas o que muda? Até então, o material didático tem sido produzido por professores curriculistas, ou seja, especialistas na elaboração desse tipo de conteúdo. Agora, esses docentes terão apenas a função de avaliar a aula gerada pela inteligência artificial e realizar os ajustes necessários para que ela se adeque aos padrões pedagógicos. Essa decisão tem como base um estudo feito por Benjamin Bloom em 1984, em que levantava uma discussão sobre os resultados da aprendizagem feita de 3 formas. A primeira, realizada pela escola tradicional, turmas de 30 alunos por professor com métodos generalizados. A segunda, um modelo tradicional de qualidade, semelhante ao primeiro, mas com estruturas técnicas e acesso a informações. E a terceira é a tutoria individual, o qual cada aluno recebe atenção individual com conteúdos seguidos por avaliações, feedbacks personalizado e ações corretivas focadas. Nessa última, entra o uso da inteligência artificial e o projeto do governador paulista. O ponto positivo é a evolução e crescimento dos estudantes ao receberem uma tutoria personalizada, com suas características, podendo fazer um aluno acostumado a passar de ano de raspão evoluir ao topo da classe, de C para A. Já a preocupação com esta ferramenta é a dependência tecnológica nos alunos mais vulneráveis e afetar negativamente a disposição para as interações na sala de aula, sem falar da falta de acesso a equipamentos com computadores e internet para usufruir da plataforma. As aulas digitais passaram a ser produzidas e distribuídas para as escolas no ano passado. Elas são a principal aposta do secretário de Educação do Estado, Renato Feder, para melhorar os indicadores educacionais de São Paulo. Para isso, conta com uma equipe de produção de materiais de 90 professores curriculistas e especialistas. Dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho, da ONU, mostraram que 70% dos trabalhadores de todo o mundo são afetados pelas mudanças climáticas. O documento divulgado pela entidade deixou evidente que as regulamentações existentes não oferecem proteções para os trabalhadores em meio aos riscos de saúde ligados ao aquecimento global. Os trabalhadores agrícolas que executam suas funções sob o clima quente estão expostos a diversos perigos, como calor excessivo, radiação ultravioleta, contaminação do ar e doenças transmitidas por fertilizantes. Os dados do relatório também mostraram que aqueles que trabalham em ambientes abafados ou espaços mal ventilados também enfrentam riscos importantes. Para chegar a essa conclusão, o documento utilizou dados de 2020, onde era calculado que 2 bilhões e 400 milhões de trabalhadores, cerca de 70% da força de trabalho, ficam expostos ao calor em excesso em algumas partes do dia, número maior do que o registrado há décadas atrás. Todos os anos, cerca de 23 milhões de lesões atribuídas ao calor são contabilizadas em todo o mundo. Além disso, o relatório também mostrou que diversas doenças, como câncer, doenças cardiovasculares, problemas respiratórios e condições de saúde, estão atrelados a mudanças climáticas. Todos os anos, pelo menos 18.900 pessoas morrem devido ao câncer de pele. Outros 1,5 bilhão de pessoas
estão expostas à contaminação no local de trabalho, o que resultou em 870 mil mortes anuais ligadas ao trabalho. Desta forma, a organização ressalta que a intensificação dos riscos da mudança climática podem obrigar os países a revisar as leis existentes ou a criar regulamentações e orientações novas para garantir a proteção dos trabalhadores. A busca pelo sucesso no mercado de trabalho parece enfraquecer cada vez mais no Brasil. O que demonstra isso é um estudo de uma agência de recrutamento, onde mostrou que 39% dos brasileiros não gostariam de ser promovidos no emprego. Aliás, nem aceitariam. Seja pela responsabilidade, por desejo ou até mesmo por comodidade, o sucesso profissional está cada vez mais longe do ideal de alcançar altos cargos nos negócios. Com isso, aqui no Brasil, 39% das pessoas não aceitariam uma promoção profissional. A mudança de perspectiva do que é o trabalho e o custo-benefício das altas cadeiras nas empresas são alguns desmotivadores que pesam na balança ao se decidir por promoções. A mudança de perspectiva do que é o trabalho e o custo-benefício das altas cadeiras nas empresas são alguns desmotivadores que pesam na balança ao se decidir por promoções, aponta o levantamento. A pesquisa, feita com 27 mil pessoas, também mostra que 34% dos entrevistados não querem nunca subir para outros cargos, ao entenderem que são posições desgastantes. E este tem sido o principal discurso de quem não aceitaria trocar de cargo. Na visão desses entrevistados, apesar de posições corporativas mais altas serem vistas como sinônimo de sucesso profissional, algumas delas acreditam que aceitar essas funções significa abdicar da qualidade de vida ou até mesmo da saúde mental. Contudo, uma outra condição também foi citada pelas pessoas: o custo-benefício entre o novo salário e as exigências da função. Para os entrevistados, quanto mais alta a posição, menos compensa o valor relativamente, dada a complexidade envolvida no trabalho. Os entrevistados da pesquisa tinham entre 18 e 67 anos, o que mostra que o novo comportamento não é exclusivo de gerações mais atuais. Para especialistas em carreira, o sentimento é também de insegurança e acomodação, relatando que diversas pessoas já vão ao trabalho com uma crença pré-estabelecida de que aquele é o limite dela e uma aceitação muitas vezes pelo mediano. Mas mesmo que as pessoas queiram, a realidade é complicada. Essa mesma pesquisa demonstrou também que atualmente subir de cargo ficou mais difícil no Brasil. Foi analisado que nos últimos anos as empresas passaram por vários processos de horizontalização, tornando as empresas bem mais enxutas e bem mais achatadas no organograma. Então, querer subir ou não de cargo nunca foi uma escolha do profissional, e sim das condições do mercado de trabalho. Uma pesquisa do Instituto IPEC mostrou que 64% dos brasileiros concordam que comer em excesso ajuda a lidar com a ansiedade e o estresse. Especialistas dizem que existe uma fome emocional aceitável, pois os alimentos desempenham um papel além da nutrição, mas que também pode ser um risco de desenvolvimento da obesidade. Quem nunca sentiu aquela vontade de comer um doce, um salgadinho ou um lanche para aliviar um sentimento causado por algum fator que foge do nosso habitual? Seja uma briga, uma perda, nossos estados afetivos influenciam o comportamento alimentar, pois trazem um certo tipo de alívio, conforto. E essa vontade de comer, impulsionada apenas pelas emoções, se chama fome emocional, que só é considerada comum quando acontece diante de emoções intensas. Aparece raramente em situações pontuais. Envolve sensação de merecimento após um momento desafiador. Mas se esses fatores se tornam frequentes de forma desequilibrada, podem trazer prejuízos à saúde. E é nessa hora que acende um alerta.
Se você perceber que deixa de fazer outra coisa para estar comendo, e isso causa sofrimento e gera culpa, é necessário entender o que está acontecendo. Se a fome já não é fisiológica, o alimento não é a solução. Ou seja, a fome emocional se torna preocupante quando há má relação com a comida, com sentimentos negativos envolvidos. A pessoa sente que o dia acabou quando o desejo pelo alimento não é saciado, há culpa ou qualquer desconforto emocional após comer o alimento. A fome emocional é um dos diversos fatores de risco para a obesidade, porque leva a uma alta ingestão calórica por meio de alimentos ricos em sal, gordura e açúcar. São chamados alimentos hiperpalatáveis, que ativam o mecanismo de recompensa no cérebro e aumenta o nível de serotonina e dopamina, neurotransmissores relacionados ao bem-estar e à felicidade. Os alimentos ultraprocessados que o diga. Eles ativam a parte do cérebro que está mais relacionada ao comer por emoção, a deixam superestimulada e fica complicado diminuir, contribuindo para o aumento da inflamação no centro regulador da fome. E quanto mais inflamado ele está, mais diminui a saciedade e aumenta o apetite. É importante lembrar que a obesidade é uma doença crônica causada por múltiplos fatores, como genética, histórico pessoal e influência do ambiente. Por exemplo, oferecer um sorvete à criança quando ela está triste, em vez de conversar sobre o sentimento, pode ser um gatilho se ocorrer repetidas vezes. A sensação de prazer é momentânea, mas a emoção está ali, não deixa de existir. Se não houver cuidado com a emoção, vai repetindo esse ciclo e se tornando uma via de escape que pode ser mais forte com o decorrer do tempo. Por isso, especialistas consideram essencial tentar identificar o que faz a pessoa comer mais, se é que isso ocorre, além de apenas tratar o ganho de peso. Manejar a obesidade e a fome emocional demanda a atuação de profissionais de endocrinologia, nutrição e psicologia, trabalhando os aspectos emocionais relacionados à comida, entender o contexto da comida na vida da pessoa e o que o ato de comer significa para ela, ensinar uma nova relação com o alimento, educar a pessoa sobre a obesidade ser uma doença crônica, ainda sem cura e com chance de retornar, pois manter o peso é mais difícil do que perdê-lo, identificar outros prazeres além da comida e prescrever medicamentos quando necessário. Vale ressaltar que existem diferenças a serem identificadas entre fome emocional e compulsão alimentar. A fome emocional busca prazer e satisfação por meio do alimento e não leva em conta a fome fisiológica. Existe uma vontade exagerada de comer um alimento específico e é mais comum o comportamento de beliscar pequenas quantidades de comida. Já a compulsão alimentar é caracterizada pelo consumo em grande quantidade, sem preferência por alimento e independente da fome fisiológica. Por exemplo, a pessoa terminou de almoçar, está satisfeita, mas vê que sobrou comida na panela e come mais do que o necessário. Em seguida, vem o sentimento de culpa. E essa edição do programa Fatos em Foco fica por aqui. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!